Tá bom. Boa tarde a todos que estão aqui, aos que estão no auditório de cima e os nossos queridos ouvintes que nos assistem pelas redes sociais. Que Jesus penetre no coração de todos vocês com a bênção, a proteção e o amparo. Nós vamos falar hoje de sentimentos e emoções, ou melhor, emoções e sentimentos. Quantas vezes a gente se deixa levar pela nossa emoção, né? E através dessa emoção, no calor das discussões, a gente ofende, a gente é ofendido, a gente magoa, a gente machuca e é machucado, não é mesmo? Então, muitas vezes, depois que a gente comete um ato através do calor da emoção, a gente começa a dizer, mas por que eu não parei? Por que eu não saí daquele ambiente na hora da discussão? Por que eu não mordi a língua? A gente não fala isso? Fala sim. Mas todos nós precisamos entender também o nosso momento e como fazer para educar essas emoções. Que elas são de todos nós, elas fazem parte do processo evolutivo da criatura humana. Agora, permanecer só no estágio da emoção, aí não dá para a gente ficar só nessa parte da nossa existência. O Espírito de Verdade, ele diz o seguinte: espíritas, aqui nós podemos dizer irmãos, amai-vos uns aos outros, esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos o segundo. Então veja, essa máxima dá para nós uma prioridade. Essa prioridade é o amor. Quando nós conseguimos trabalhar as nossas emoções, controlar as nossas emoções, nós vamos adquirindo sentimentos. Porque a gente começa a refletir, pensar nas nossas atitudes antes de agir. Porque é a lei do amor, é a suprema vontade de Deus. E dá à nossa consciência algumas virtudes e a paz de espírito. Os sentimentos, eles atuam nas profundidades afetivas persistentes, de grande expressão nas relações humanas e espirituais. Tanto no mundo físico como no mundo espiritual, nós necessitamos do amor para poder compreender a temática da vida. E até mesmo no dicionário, eles dizem que é altamente transformadoras de uma sociedade, o trabalho das emoções para os sentimentos. Porque sem esse trabalho, o que seria o homem? Ele seria um bárbaro, ele gostaria das guerras e ele prolongaria o sofrimento que ele tem. Porque é justamente por falta de conhecimento, muitas vezes, que a gente não consegue administrar a nossa emoção. Então, essas qualidades que exigem para o nosso espírito essa disciplina, elas estão todas gravadas em nós, através das leis morais. Porque mesmo que a criatura humana more num lugar ermo, solitário, que não tenha muito contato, ela pode desenvolver alguns sentimentos apropriados para o bom relacionamento. Não é verdade? A gente vai para os interiores, as pessoas não têm meio de comunicação, elas não têm um atrativo diferenciado do nosso. Nós somos muito privilegiados e mesmo assim a nossa sociedade ela está destrambelhada. Então, o que acontece nesses interiores com essas pessoas simples? Elas têm uma generosidade, uma bondade que muitas vezes nos constrange. Porque elas nos oferecem o que elas têm de melhor.
Elas nos dão os melhores lugares. Elas conversam conosco como se a gente fosse criaturas especiais, quando na realidade não somos. Porque muitas vezes quando alguém chega na nossa casa sem avisar, a gente resmunga. Eles não, eles ficam felizes. Então veja, essas leis que estão gravadas no nosso mais profundo eu, está ali nos dizendo que todos nós temos capacidade para desenvolver em qualquer momento da nossa existência esse potencial de sentimentos trabalhados para a edificação do ser humano. Então veja, e são elas também, essas conquistas, que nos dão um estado de pureza interior. Se o homem estaria incompleto na sua evolução, se perderia da noite para o dia nas tristezas profundas. Veja, então se nós temos essa capacidade de poder gerenciar essas emoções, nós temos que começar aonde nós estamos. Por isso é tão importante a gente valorizar aonde Deus nos colocou. Não importa aonde é, se é uma choupana, se é um lugar distante, se é num palácio, não importa. O ser humano tem o dever de crescer e de fazer quem está junto dele crescer também. É fundamental isso, porque é da vida que a gente seja colaborador de Deus na nossa edificação. Então, nós já somos colocados em ambientes propícios para isso. Embora muitas vezes não sejam os ambientes que a gente gostaria de ficar. Mas eles são essenciais para educar o nosso espírito. E tem uma coisa importante, nós aprendemos isso dentro da doutrina espírita, que os sentimentos, eles foram aflorando progressivamente. A nossa evolução, ela não dá saltos. Ela é constante e contínua. Então, se nós temos alguma diferença entre nós, é pela estrada ou pelo trabalho que cada um já fez em cima de si próprio. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós estaremos no mesmo patamar. E o nosso exemplo, o nosso modelo mais perfeito que nós temos condições de alcançar é o nosso Jesus, que Deus nos deu como o modelo principal para a nossa evolução. Então nós já temos um ponto de apoio. Basta que a gente se predisponha a fazer o trabalho que é nosso evolutivo. Não é do nosso parceiro, não é do nosso irmão, não é da nossa mãe. É nosso individual. Porque nós somos uma consciência individual. Então é de cada um o trabalho que deve ser realizado. Diz mais na visão espírita, foi um processo transformacional que demanda a casa dos milênios, que se deu gradativamente no substrato espiritual, mesmo antes da fase humana. Olha desde onde nós começamos essa progressão, esse progresso espiritual, mesmo antes da fase hominal. Então veja, nós estamos amparados e de forma inconsciente, nós não temos uma capacidade ainda de perceber a grandiosidade do apoio espiritual que recebemos desde o início da nossa formação. Porque originados da evolução dos instintos primários, lembra que nós agimos por instintos? Nós somos verdadeiros leões. Quando alguém na fase instintiva nos agredisse, a gente revidava. E nós, veja, se nós não controlamos essa emoção do revide, o que a gente faz? A gente revida até hoje.
Então nós temos ali um instinto dentro de nós que faz com que a gente traga para fora o nosso leão. Mas nós temos uma inteligência que diz, opa, para um pouquinho, pensa, reflete, né? Adquiriram o colorido da sensibilidade em expansão a se configurarem nas primeiras emoções, sentimentos e demais elementos da psique em franco desenvolvimento. Vocês já perceberam como é lindo a nossa transformação constante, diária? Eu não sou mais a mesma pessoa de ontem. Olha que maravilha! Nós não somos mais o adolescente lá de trás, problemático, né? Ou aquele jovem, ou aquela jovem que perdia a cabeça porque o namorado ou a namorada dizia que não queria mais. Não é? Então veja, há uma transformação em nós. Tanto é que tem alguém que disse assim esses dias, eu achei fantástico. Olha, se você me conheceu lá na fase da imaturidade, eu sinto muito em te dizer, mas você tem que começar a me conhecer de novo. Porque eu não sou mais a mesma pessoa. E a gente não é. A gente amadureceu, a gente cresceu, a gente entendeu que ficar naquela coisinha molhada, morna lá, não dava certo. Então a gente se esforça, a gente tem relacionamentos mais sérios, a gente tem conversas mais adultas, a gente tem um outro enfoque a respeito da vida. Tá. Então veja, é importante. Então nós saímos dos instintos, nós temos as emoções destrambelhadas, para eles desabrocharem depois em sentimentos sobre a forma de quê? De valores morais. Porque tem épocas da nossa existência que nós somos tão imaturos que a gente se joga num exercício muitas vezes, ou numa espécie de aventura, sem pensar nas consequências. Não é verdade? Hoje, você para assim, me convém eu saltar nesse brinquedo sem habilidade nenhuma? Me convém eu tomar essa atitude, já que eu tenho uma certa idade? Então a gente vai refletindo de uma forma diferenciada. E quando isso vai acontecendo, que a gente começa a buscar valores morais, também desabrocha em nós a bondade, a participação, a solidariedade, a vontade das boas amizades, ter companhias mais de acordo com o nosso pensamento. A gente não pensa mais em agradar o outro, mas agradar a sua essência divina. Então, muitas vezes, quando a gente entra para a doutrina espírita, isso a gente pode dizer aqui, nesse momento, que a gente tem um número X de amigos que muitas vezes a gente acha que é bom. A primeira coisa que acontece, esses amigos vão embora. A gente faz uma seleção diferente, porque a gente quer conteúdo. A gente não quer mais aquela coisa aparente, que não tem valor nenhum e que não leva a lugar nenhum. A gente quer um abraço verdadeiro. A gente quer a troca sincera. Não algo que só é um momento. Um amigo de verdade, você confia, você leva. Muitas vezes vai para longe e mesmo assim ele continua seu amigo. Parece que nunca saiu de perto. Então é importante a gente se aproximar daqueles que nos engrandecem. Daqueles que têm uma atitude que faz com que as nossas emoções sejam trabalhadas a tal ponto que quando nós tomamos uma atitude, ela tenha sentimentos, ela tenha respeito, educação, ela tenha amor ao próximo. E a nós também como seres humanos, porque nós não podemos amar o outro se não nos respeitamos a nós mesmos.
Então é importante esse conjunto de coisas para fazer com que o nosso ser se engrandeça, porque senão nós iríamos continuar, como eu disse há pouco, lá na fase primária da nossa existência, desenvolvendo maldade, perseguições, egoísmo, orgulho, que a gente sabe que nos causam dor, muita dor. Muitas vezes, por orgulho, você não volta e pede desculpa a alguém que você ofendeu. Então, assim, por egoísmo, você não partilha um pedaço de pão, porque você é egoísta e quer comer tudo. Eu tenho uma historinha minha, lá do tempo de colégio, com uma colega de aula. Muitas vezes eu ia para a aula sem merenda. E até hoje eu vejo as mãos da minha colega, da minha amiga, que até hoje é minha amiga, partindo a merenda dela para dar para mim. Nunca mais esqueci desse gesto. Nunca mais esqueci dessa menina. Ela pode ficar longe, ela pode ficar distante, mas o meu sentimento para com ela será para sempre afetivo e amoroso. Quando eu reencontrei ela depois de muitos anos, eu contei e ela ficou emocionada. E eu também nunca esqueci de você. Já havia ali algo em comum. Então isso é muito bom, dá uma certa massagem no nosso eu, né? Nós temos aqui também, na atualidade, o homem ainda apresenta fortes instintos de selvageria. Não é verdade? Como é triste a gente ver muitas vezes assassinatos, agressões a idosos. E a quem escuta o Jornal do Almoço vive esses dias com um senhor de 90 anos apanhando da cuidadora. E outras coisas, né, que mostra que o homem ainda está no instinto e na emoção destrambelhada. A nossa sensualidade que está mal resolvida e outros fatores, né, não trabalhados no nosso campo mental. Então a gente sabe que tudo começa no pensamento e nós precisamos cuidar dessa casa mental. Colocar pensamentos nobres, bons, pensamentos que edifiquem, porque quanto mais eu alimento algo negativo, mais força eu dou a esse algo negativo. Mas quanto mais eu alimento o bom e o belo, também eu posso fazer a diferença. Então, na área dos instintos, ela requer uns cuidados muito especiais e um trabalho muito grande da nossa sociedade terrena. Porque nós precisamos, como diz Kardec, assim, que tanto no encarnado como no desencarnado, é sobre sentimento que se faz mister atuar. Como desejar uma sociedade educada moralmente, irradiando alegria, sem educação daquilo que é primordial à alma humana, seus sentimentos. A espiritualidade surge para educar os valores morais no ser humano. E é verdade. Vocês já perceberam que a falta de Deus em nós nos afasta do mundo real? Do mundo verdadeiro que nós estamos buscando? O ser humano se perde, o ser humano não se encontra. E por mais que ele tenha coisas materiais, ele não se satisfaz. Mas existem pessoas que não têm nada materialmente, mas que são preenchidos por essa força divina. Então nós temos que ver os valores, né? O que está acontecendo conosco? Na obra Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo, ele reforça o termo educação. Então ele diz que a evolução da sociedade depende da educação e do aprimoramento individual.
controlar as emoções negativas para que não se transformem em sentimentos inferiores. Que é aquilo que a gente já falou, né? Se você tem raiva e você alimenta a raiva, ela se torna um furacão. Se você começa a não gostar de uma pessoa, você alimenta o não gostar, você vai agir de fato. Agora, quando você começa a encontrar nas pessoas qualidades, algo bom, o que é que você vai encontrar? Qualidades e algo bom. Porque todos nós temos qualidades, todos nós temos coisas boas. Pode ser que naquela situação em que você desenvolveu algo contrário à lei de amor, você não estava também num dia tão bom. E muitas vezes aquelas pessoas que a gente não gosta, é a gente que está se vendo nela. Então, se eu estou me vendo em alguém, vamos botar aí, vamos fazer uma DR íntima, né? Vamos discutir a nossa relação conosco e vamos dizer, por que eu não gosto da fulana? Ah, porque... Aí você vai lembrar, não, eu tenho esse defeito. Tô a perigo, né? Ah, por que aquela pessoa me faz me sentir assim? Reflete, pensa. E eu tenho certeza que o espelho vai falar. E assim você não precisa sair correndo, dizer, olha, eu tenho o mesmo defeito que você. Não, vai começando a se aproximar devagarinho, vai começando a ver uma qualidade gostosa, e assim por diante. E você vai ver que muita coisa boa essa pessoa tem a oferecer. Tudo que nos afasta da lei produz sofrimento, e evoluir é sublimar esses sentimentos. Ao nos libertarmos de emoções e sentimentos inadequados, ficamos resguardados contra a ação de perturbadores espirituais e as obsessões. Aqui é uma coisa muito importante também. Quando a gente vem para a casa espírita, muitas vezes, a gente vem nos processos obsessivos. Alguma coisa está nos incomodando. E a grande maioria... Pelo menos isso acontecia muito quando a gente não tinha esse tipo de explanação ou de orientação, e mesmo estudos. As pessoas vinham e diziam assim, tira esse espírito de perto de mim, porque ele está me incomodando. Lógico, a gente não vai dizer para a pessoa, mude o seu pensamento que ele se afasta. Porque nós é que oferecemos para as obsessões o plug. Está ali a tomadinha, você vai lá e faz o plug acontecer. Então, por que aparece, por que eles chegam perto de nós? Porque o nosso pensamento é energia. Então, quando eu penso alguma coisa contrária novamente à lei de amor, existe uma imensidade de outras energias que pensam igual. Ah, fulano está pensando em querer se vingar de Beltrano, eu também quero, então eu vou ficar perto. E aquilo vai alimentando. E as pessoas, quando têm sensibilidade, elas começam a se sentir mal. Porque elas têm vontade realmente de agredir aquela pessoa. Elas têm vontade de praticar o mal. Então, já que ela tem vontade, as energias que estão perto também têm, pronto, a obsessão se instala. E você pode cometer algo que esteja depois, mais adiante, prejudicando a tua própria vida. Então, cuidar muito do nosso pensamento. No livro dos Espíritos, na pergunta 114, diz assim, os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E os benfeitores respondem, são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Olha que convite que nós temos aqui. Somos nós mesmos os responsáveis pela nossa melhora.
Eu não preciso depender do Maurício, do João, da Maria. Eu tenho que depender das minhas próprias forças. Porque, como eu falei primeiro, nós somos individualidades. E nós precisamos nos amar com espíritos eternos. E trabalhar em cima das nossas imperfeições. Ah, mas tu não tem imperfeição, por isso que você... Não, mentira. Todos nós temos imperfeições, sim. E muitas vezes bem camufladas, que os outros não percebem. Então, sim, nós temos imperfeições, todos nós. E todos nós precisamos de muito trabalho, de muita persistência. Porque se a gente quer um mundo melhor, esse mundo tem que começar em nós. Esse mundo tem que partir daqui, de cada um, para que a gente possa fazer um grande mutirão de reconstrução. Então não é lá em cima, cá embaixo, não. É cada ser humano. Cada um de nós tem a possibilidade de fazer a diferença. Isso é importante para nós. Isso faz a diferença na nossa vida. Na 120 diz assim: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal? Não. Pela fieira da ignorância. Quantos de nós erra por ignorância? Faz alguma coisa por ignorância. E é tão fácil a gente fazer algo que mais adiante a gente se analisa e diz: por que eu cometi esse ato? Lá no início falei, né? Você toma uma atitude lá na sua juventude e essa atitude vai refletir lá na sua fase adulta. Ah, se eu tivesse feito diferente. Mas agora não foi feito diferente. Eu posso fazer algo para melhorar isso? Posso. Fazer o meu melhor. Ah, mas não tem remédio. Aquilo que eu fiz não tem mais como. Mas faça o seguinte: se eduque, faça um aprimoramento seu e ajude as outras pessoas a não cometerem o mesmo erro. Isso é participação. Isso é colaboração com Deus. Já que eu não posso refazer o erro que eu fiz, eu posso ajudar alguém a não cometer o mesmo erro. Então isso já vai abatendo, né? Já vai tirando um pouco da carga de responsabilidade do erro cometido. É como uma nota promissória que vai ser mais leve para ser paga mais tarde. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade do que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas, porque os espíritos ignorantes, eles acham que a eternidade será para sempre. Todo mal que a gente faz, em 1, 2, 3, 4, 5 encarnações e assim por diante, vai levar mais tempo para a gente superar todas as nossas deficiências. Por isso que é bom a gente se esclarecer, a gente buscar o autoconhecimento para errar menos e fazer com que a nossa evolução avance. Mas para isso nós temos 2 coisas importantes: a vontade inteligente. Porque se você errou e a coisa sempre piorou, coloca a inteligência na sua vontade. Mas não só ela sozinha, a vontade sozinha, ela tem que vir com a inteligência. Para que você possa dar uma base de sustentação para a sua vontade. Porque veja, o apego aos sentimentos inferiores, aos vícios, eles nos dão prazer. Não é verdade? Fumar, beber, sexo, dão uma certa uma satisfação. Então tem que ver qual é o grau de satisfação e qual é a forma de impregnada, de que forma está impregnada esse vício, essa situação em nós. E aí sim, com a vontade, mais inteligência e ação,
nós vamos começar um trabalho de renovação. Mas para isso nós vamos precisar de pontos de apoio. Médicos, psicólogos, psiquiatras e a instituição religiosa que você pertence. Porque é fundamental que a gente só não pense em melhorar, mas que a gente se ajude de tal ponto que a gente supere os nossos defeitos através da persistência. Porque é muito comum quem tem um vício, por exemplo, de alguma droga ilícita, dizer: eu recaio todo o tempo. Não diz? Mas assim, se você recai, é porque a base de sustentação que você está tendo não está conseguindo fazer o trabalho e de te ajudar. Porque sozinho você não vai sair. A não ser que você tenha um poder interno tão grande que te faça sublimar. Mas para fazer um trabalho de superação daquilo que a gente gosta, mas que não nos dá tranquilidade, por exemplo, quem está sobre as drogas percebe que ele não é livre. Quem está sobre a situação de maldade, má respiração, saúde ruim mental e física, percebe que isso não dá para ele tranquilidade. Então ele precisa buscar conscientemente essa força, aliando as duas coisas, vontade e inteligência. É difícil a gente entender essa paranoia toda, né? Mas é a nossa vida. Então nós estamos aqui justamente nessa encarnação, tendo a oportunidade de melhorar esse homem antigo que a gente traz dentro da gente, para que a gente possa entender que ser livre é ser amoroso, é ser terno, é nos ajudarmos mutuamente. Muito obrigada.